Irmãos, abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo de número 29. Na versão aqui da Bíblia que eu estou lendo, o título está como a cura da sogra de Pedro. Essa aqui é uma passagem bem conhecida, até quem não gosta de Bíblia conhece essa passagem, porque tem algumas piadinhas gospel aí que dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Isso não é verdade, porque ele amava aquela sogra, assim como todo cristão deve amar o seu sogro. Amados irmãos, aqui está dizendo assim, na palavra do Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à sua porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não preciso fazer outra oração, porque eu já fui abençoado pela oração do homem de Deus, pela minha vida. Irmãos, que coisa linda essa passagem. Quando a gente olha esse texto bíblico, ele se repete em Mateus, em Lucas, ele é sinótico. A gente conhece como um texto sinótico porque se repete nos três evangelhos e tem características muito próximas. É a mesma passagem, na verdade. E aqui a gente percebe uma coisa simples para os nossos dias, tá, irmão? Os nossos tempos aqui, os pais e as mães sabem que é muito simples você curar uma febrezinha do seu filho, a não ser que ele esteja com uma doença grave. Ele deu uma febrezinha, você vai lá, faz um procedimento de pegar um antitérmico, dá para a criança, e em poucos minutos o gurizinho já está correndo para um lado e para o outro, que ele já está melhorzinho, dependendo da enfermidade. Porque uma febre no nosso dia é algo simples e fácil de curar. Mas também sabemos que a febre é indício de alguma enfermidade que os olhos não conseguem captar. Pode ser uma virose, pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma outra doença grave que está acontecendo no corpo. Ele vai dar sinais para o exterior de que alguma coisa lá dentro não está legal. Nos nossos dias é muito fácil tratar, leva no médico, o médico tem vários medicamentos, tem vários procedimentos que ele vai tomar que vai ajudar essa febre a ser curada. Mas imagine isso há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, não tinham os recursos que tinham, as pessoas não tinham a expectativa de vida que nós temos hoje. Hoje a expectativa de vida do Brasil está em torno de 70 anos a 80 anos. As pessoas vivem muito. Há algumas décadas atrás, as pessoas não viviam tanto. Uma febre matava. Então, naquela época, a perspectiva de vida era muito curta e uma febre podia matar. Então, não ache que era um milagre pequeno. Não era um milagre pequeno. Aquela mulher estava doente no leito de enfermidade e não havia nada que pudessem fazer. A febre estava tomando conta da vida dela, alguma infecção, alguma coisa. Algo estava acontecendo no corpo daquela mulher. Mas aí Jesus chegou na casa. Eu achei interessante o Glauber, em uma das suas falas, falando assim, convide Jesus para entrar na sua casa. Irmão, não existe coisa mais maravilhosa do que nós convidarmos Jesus para entrar nas nossas casas, para estar ao nosso lado, para nos ajudar a decidir as coisas, para nos ajudar a fazer as coisas, até aquelas que a gente acha pequenas, insignificantes, cotidianas. Peça para Jesus estar ao seu lado, administrando, porque tudo que você colocar nas mãos de Jesus para fazer, ele vai fazer com excelência, ele vai fazer o melhor, e a coisa vai frutificar, vai render. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus faz. Deus quer entrar nas nossas vidas com tamanha liberdade de efetuar milagres pequenos, mas também milagres grandiosos, coisas grandes, fazer uma varredura espiritual nas nossas vidas, tirar o que não presta e colocar o que está faltando, e certamente algo extraordinário vai acontecer no meio da nossa casa se Jesus entrar. E outra coisa, nenhuma enfermidade fica quando Jesus chega, nenhum mal fica quando Jesus chega. Mas, irmão Diaconísio, como é que você pode dizer isso? Eu sou crente há tantos anos e carrego uma enfermidade. Tem outro irmão que eu conheço
que é cristão, que é servo do Senhor, irmãos, eu não estou dizendo apenas da doença física, eu estou dizendo da cura da alma. Quando Jesus chega, a alma do crente ele fica tão restaurada, é tão abençoada, sente tanto o amor de Deus, que nem importa para ele se ele está moribundo, doente, cansado, ou se tem pouco dinheiro, ou se tem muito dinheiro, nada que acontece externamente importa, porque, como o Glauber disse, o versículo que a gente leu lá em Provérbios 15, 13, um coração alegre aformoseia o rosto. E que pode dar essa alegria? A presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu vou provar para você que aquela mulher, de imediato, ela sentiu essa alegria e o semblante dela mudou. Sabe por quê? Se você continuar lendo os versículos ali, se prestou atenção no que eu li, e depois você lê com mais detalhes e pesquisa esses versículos, é um texto muito curtinho, mas fala muito para a nossa vida espiritual. De imediato, quando Jesus estende as mãos para aquela mulher e toca nas mãos daquela mulher e espere aquela enfermidade, põe ela de pé, logo depois ela pegou as coisas e foi servir a Jesus, que estava ali com os seus discípulos, estava servindo com gratidão, porque ela recebeu o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus se importa em tocar em nós? Porque Ele quer levantar um exército de servos, um exército de homens e mulheres que estejam disponíveis e desejem ardentemente servi-lo logo após o toque. Eu sinto Jesus me tocar nessa noite. Eu sei que Deus está tocando você aí na sua casa, eu sei que Deus está tocando você na sua cidade. O Glauber brinca comigo e diz que eu sou peixe, que eu moro no Rio. Eu sou do Rio, mas não, eu estou no Rio, mas não sou do Rio, tá, crente? Eu sou pernambucano também. Sou daí do Nordeste, tem um pezinho aí, só fui criado aqui. Mas uma coisa eu quero dizer, a distância física que nos separa não separa você de Deus. Deus, ele é onipresente. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, longe de você que está aí em Pernambuco, e em outras cidades, Maranhão, Rio Grande do Norte, seja lá onde você esteja. Nós estamos distantes de corpos, mas o Espírito que está em mim, está em você, e a palavra de Deus diz que ele testifica que nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a mesma presença que entrou na casa de Simão Pedro naquele dia e tomou a mão da sua sogra, segurando-a e repreendendo toda a enfermidade, está entrando com autoridade na tua casa nessa noite, expelindo todo o mal e ouvindo a tua oração e dizendo para você: acalma a tua alma, alegra o teu coração, porque isso vai refletir na tua aparência e todos verão que você serve ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Crente não pode ser moribundo, crente não pode ser cabisbaixo, crente não pode ter a cara carrancuda, a cara feia. Mas, irmão Jeconias, é normal, a gente sente dor, nós somos humanos. Sim, mas mesmo diante das adversidades, o nosso espírito, a Bíblia foi bem clara no versículo que o Glauber pediu para eu procurar, bem claro em dizer, se você está alegre, seu rosto é belo, vai ser formoseado, mas se ele estiver entristecido, haverá uma aparência de feiura, tristeza, de mágoa, de angústia, e ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa dessa, mas você cheio do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, a alegria viva, a alegria em pessoa, aquele que dá vida onde não há vida, aquele que revivifica, ou seja, ele torna a da vida algo que já morreu. Ele está dentro de você e ele tem um propósito com você. E é de dentro de você que ele vai emanar para todos que estão ao redor de você. Aleluia! Pela tua aparência, pelo que você fala, como você age, que as pessoas vão enxergar Cristo em você. E naquele dia, a sogra de Pedro, de imediato, todos viram. É uma serva do Senhor. Porque a própria Bíblia diz que ela de imediato levantou e serviu. Os 3 evangelistas vão dizer isso. Ela levantou e serviu. Irmãos, tem uma característica. Se você olhar, ler os 3 textos, você vai ler lá no capítulo 8 de Mateus. Você lê no capítulo 8 de Mateus, em Lucas capítulo 5 e aqui no capítulo 1 de Marcos. Você vai ver algumas diferenças de informações. Discordando, Jeconias,
de forma que discrepante? Não. É porque tinham visões diferentes de um mesmo milagre, e isso enriqueceu os detalhes para nós. Mateus, ele vai dizer que quando Jesus faz o milagre, ele simplesmente toca. Ele toca na mão da sogra de Pedro e ela sara. Marcos, ele diz que ajudou a levantar. Foi o que a gente leu aqui. O texto que eu preferi ler esse, que esse está bem mais completo. Ele tocou na mão dela, ajudou ela a levantar e ela de imediato sarou. E Lucas vai dizer que Jesus simplesmente repreendeu a febre e a febre sumiu, sarou. Mas, irmãos, isso não é contradição. Cada um pontuou uma característica específica do que Jesus fez naquele dia. Bota os três no mesmo ingrediente, no mesmo pacote, vai dar o bolo completo e vai dizer que os detalhes que Jesus fez. Jesus chegou, aleluia, entrou naquela casa, ouviu que a mulher estava doente, então ele foi em direção a ela, tocou na sua mão. Olha que coisa linda, irmão. Eu sinto Deus nos tocar nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nos reavivando. Se você está febril, doente espiritualmente, Deus está levantando você. Aquela mulher precisava levantar. E aí ele toca na mão dela, levanta ela, repreende a enfermidade. Eu estou botando a fala dos três evangelistas de uma vez só. Repreende a enfermidade. E de imediato aquela mulher ficou curada e começa a servir a Jesus. Por que Jesus quer curar você? Para ficar um crente de banco? Eu tenho muita preocupação com isso, né, Glauber? Toda ministração que eu falo isso. Você precisa entender, você não foi chamado para ficar dentro de igreja, em banco apenas sentado, fazendo parte de grupo, fazendo parte de convenções, de congressos. Não. Você foi curado, você foi transformado, você foi cheio do Espírito Santo para impactar e servir a Jesus. Você vai precisar impactar outras pessoas servindo a Jesus. É para isso que Deus encheu você, é para isso que Deus te tocou, é para isso que Deus te levantou, é para isso que Deus te chamou. E aquela mulher entendeu. De imediato ela levantou, se pôs de pé, não tinha mais febre, não tinha mais enfermidade, não tinha mais dor, não tinha mais angústia. Ela começou a fazer o quê? Servir a Jesus e a todos que estavam ali. De imediato, a porta daquela mulher se encheu de pessoas que precisavam ver o milagre daquela mulher e receber a cura de Jesus Cristo. É através da tua vida e da forma como você serve a Deus que as pessoas virão a Cristo. Oh, aleluia! É tempo de levantar. É tempo de entender que Deus está nos impulsionando a levantar do nosso leito de enfermidade. Mas, Jeconias, eu não estou enfermo, não estou doente. E eu estou falando de uma forma espiritual, irmão. É uma analogia. Tem muito crente que parece que está vivo, mas está perecendo quase à morte. Mas quando o Espírito Santo segura na mão e impulsiona a levantar, seja o que for que esteja prendendo ele no leito, ele vai levantar e vai servir a Deus, porque a presença do Espírito Santo é mais forte do que a opressão que o inimigo está fazendo para que você permaneça no leito de enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha que coisa linda. Aquela mulher estava doente, enferma, Jesus vai na casa dela, toca nela, levanta ela, ela começa a servir Jesus e automaticamente a casa daquela mulher virou um ponto de pregação. Vinha enfermo de tudo quanto é canto, vinha gente de tudo quanto é canto ouvir a pregação do Evangelho e receber a cura, receber o milagre. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. À tarde, o versículo de número 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, todos, irmãos, eu imagino a cidade toda. Tem doente na tua casa, Jesus está curando, curou a sogra de Pedro, leva para lá, para a casa dela, porque ele vai curar também. Tem alguém aí precisando de uma libertação? Leva para a presença de Jesus, porque Jesus vai curar também. Aonde Jesus está, haverá cura, haverá libertação, porque é para isso que ele morreu. Aleluia! O mundo hoje está comemorando a crucificação de Jesus, ou seja, fazendo menção que Jesus foi crucificado, a paixão de Cristo. Não sabemos se foi essa data, claro, não foi. Claramente a gente sabe que não é essa data, mas o que importa é que eles estão lembrando que um dia Jesus morreu.
mas também ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele trouxe vida a todos aqueles que quisessem receber vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é debaixo desse poder, é debaixo dessa palavra profética que você vai ser o canal de bênçãos para todos que estão ao teu redor. Vinde todos que querem receber vida. Vinde se aproximar de Jesus, porque ele tem vida para dar. E é através de você que vai ser o canal e o fluir de Deus. Aquela mulher estava doente, mas daquele momento em diante, a casa dela, a vida dela, passou a ser um canal de libertação para outras pessoas. Que coisa linda, irmão. É bom servirmos ao Senhor, bom é estarmos nos seus atos, bom é buscarmos, cantarmos louvores ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 84, se eu não me engano, diz que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. O salmista ele expressa de tanta satisfação, você já encontrou os altares do Senhor. Alegra o teu coração. Oh, aleluia, seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Você já não é mais oprimido, você já não está mais no leito, você já não está caído, você não está mais morto, porque ele já segurou nas tuas mãos. Ele já segurou nas suas mãos. E se ele segurou nas tuas mãos, mãe, creia que ele vai segurar na mão do teu filho. O pai, creia que ele vai segurar na mão da sua filha. Marido, creia que ele vai segurar na mão da sua esposa. Esposa, creia que ele vai segurar na mão do seu esposo. Ele tem restauração para toda a família. Labando, biassurie, entre os relebando, biasserguion, dalabachuriaio, relebando, ré. Eu vou dizer uma coisa para você, acredite, Deus ainda continua fazendo milagres, ele ainda é o mesmo. As pessoas estão céticas, as pessoas não creem mais, mas você não tem o direito de descrer. Você é crente, você é cristão, você é cheio do Espírito Santo. Você está naquela posição que Jesus fez com Dídimo, que era o Tomé, que ele mudou o nome para Tomé. Você tem que, ou você é crente ou você não é crente. Jesus não te dá a opção de ficar em cima do muro. Ou crê ou não crê. Crente tem que ser assim, ou crê ou não crê. Você não pode ficar em cima do muro. E acredite, Deus está segurando nas suas mãos. Ele não vai deixar você cair. Não é essa enfermidade, não é esse processo, não é essa angústia, não é essa tristeza, não é essa perda, não é a porta fechada, não é o vento, não é a tempestade que vai te afastar de Deus, porque nada pode nos afastar do amor de Deus, de Cristo Jesus. Ele é perfeito, ele já segurou nas tuas mãos. Que coisa linda! E o melhor do nosso Deus é por ele ser onisciente, é isso. Ele está aqui no Rio, segurando a minha mão. Ele está aí em Pernambuco, em Petrolina, segurando a mão do Glauber, do Damião, de todos os irmãos que estavam. Está lá em Minas Gerais, que a gente estava brincando com a irmã Célia, né? Mineirinha do pãozinho de queijo. Está segurando a mão dela, está segurando a mão de todos que estão nessa vigília. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós somos falhos, nós somos pequenos, qualquer vento pode nos levar, mas segurando na mão do Todo-Poderoso, nada, nem vendaval, nem furacão, nem a mais forte tempestade, nem o maior tsunami pode arrastar a tua vida, porque você está seguro nas mãos do Todo-Poderoso. E Deus está segurando aí, Rondônia, Bahia, Deus está em todos os cantos, na verdade, em todo o universo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós não temos palavra para explicar o que é a grandiosidade do nosso Deus. É um Deus que está aqui, mas é um Deus que está aí. É um Deus que está em todo lugar. Eu tenho até uma certa dificuldade de cantar uma música, que eu até gosto muito, né? Que diz assim, é Deus de perto e não de longe. Ele é Deus de perto, de longe, de cima, de baixo, da altura, da profundidade. Aonde você imaginar, Deus está. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Só ele tem essas características de estar em todo lugar. Ele é o Deus presente, onipresente. Ele está em todo canto que você imaginar. Quando o salmista quis se afastar de Deus, ele mesmo disse assim, aonde eu irei da tua face? Ou para onde me esconderei da tua presença? Porque aí ele diz assim, se eu subir no céu, tu aí está. Se eu fizer no Seol, ou seja, lá no inferno, se eu fizer no inferno a minha cama, tu também está. Deus está lá.
Tá, irmão. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E não é este problema que você acha que está aí sozinho na sua cidade, longe de mim, longe do Glauber, longe da igreja, às vezes longe de todas as pessoas, achando que você está sozinho nesse processo. Não está, não. Deus está do teu lado, meu irmão. Deus está continuamente, ele acorda e dorme, levanta com você, fica ao teu lado continuamente, ele não te abandona um só segundo, sabe por quê? Porque ele é onipresente, ele não precisa de espaço físico. Eu preciso, eu sou limitado, o Glauber precisa, ele é limitado, mas o nosso Deus não conhece limites arquitetônicos e geográficos. Ele está em todo lugar do universo, e é essa presença onipresente e onipotente que está nessa noite tocando em nossas vidas, trazendo restauração e ânimo para as nossas almas e nos impulsionando a permanecer de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas apenas permanecer de pé, não. Servir ao Senhor. E o salmista ainda deu a dica, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria, irmão, com coração grato, com coração de bondade, com coração cheio de felicidade. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Esses dias, irmãos, eu fui fazer uma visita para uma mãe que perdeu um filho assassinado. O filho dela era segurança e ele foi impedir um assalto e no meio desse assalto ele recebeu uma coronhada na cabeça e dali ele entrou num processo de coma, passou alguns dias e morreu. Um rapaz jovem, até mais novo do que eu, por sinal. E aí, como é que eu chego para uma mãe dessa e digo que isso faz parte dos planos de Deus? A gente tem que ser muito prudente, porque uma mãe não existe mais nada mais terrível do que perder um filho para uma mãe, para um pai. Nada, eu acho que você perderia uma casa, perderia um carro, perderia tudo, mas você estaria feliz se seus filhos estão todos do seu lado, vai correr atrás, vai conseguir outras coisas, porque a vida é assim, não é? Mas para perder um filho, e aí ali eu tentando convencer aquela mãe, mostrar para ela na Bíblia que o consolo dela estava em Deus, que a presença do Espírito Santo iria aos poucos moldar, porque também não é da noite para o dia, irmãos. Como é que eu vou cobrar para essa mãe? Aí ela estava dizendo assim, algumas pessoas estão dizendo que eu tenho que parar de chorar. Eu falei, não para não, meu irmão, chora. Toda hora que a senhora quiser sentir vontade de chorar, chora, porque só a senhora e Deus sabe a dor que a senhora tem sentido. É o seu filho. Foi o seu filho que a senhora perdeu. Então, a senhora, esse direito ninguém pode tirar da senhora. A senhora quer chorar? Chora. Deixa a sua alma botar tudo para fora. Mas lembre de uma coisa, mesmo diante desse choro, Jesus está contigo. Ele está confortando, ele está ao seu lado, ele está cuidando de ti, e todas as coisas cooperam. Aí eu pedi ajuda do Espírito Santo, Senhor, me ajuda para eu dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque não tem como a gente mensurar a perda de um filho sendo uma coisa que vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí Deus sempre nos dá a estratégia. E aquela mulher ela está crescendo no Evangelho, ela foi criada no Espiritismo. A mãe dela, durante 65 anos da vida da mãe dela, ela foi chefe de um terreiro de Espiritismo. Abandonou tudo e hoje é uma igreja, para a glória de Deus, tá, irmãos? Para a glória de Deus, era um lugar onde a minha família frequentava. Eu cheguei até a ir algumas vezes lá quando não era cristão. Mas, para a glória de Deus, todos servem ao Senhor. E aí vem o inimigo com seus planos ardios, achando que vai abalar a fé dessa família. Pelo contrário, aquela mulher está chorando, entristecida, mas ela disse uma coisa: eu só estou de pé porque eu sei que Deus está comigo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aí eu entendi o que o Espírito Santo queria dizer para mim, através daquelas palavras, quando eu ministrei para aquela mulher. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela agora sabe quem ela serve. A perda de um filho, que é a maior dor que se pode sentir. Aquela mulher está sentindo essa dor, mas dizendo, eu só estou de pé porque Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra nessa noite, saiba de uma coisa, Deus está contigo. E Ele tem propósitos espirituais sobre a tua vida. Você mesmo que acha que não pode fazer muita coisa, que não sabe fazer nada,
Quero dizer uma coisa para você: Deus tem propósito com você, é você que Deus quer levantar, colocar de pé para servi-lo diante de uma grande multidão que vai se aproximar de ti. É você que Deus quer fazer isso. O Espírito Santo quer curar, quer libertar, mas ele está chamando e conclamando seus servos para estar disponíveis para serem usados, para oferecer as suas casas. Você entende, irmão? Aquela mulher abriu as portas da sua casa para que as multidões viessem para receber cura. E a casa é você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a morada do Deus vivo. E Deus está esperando que você abra a sua casa, esteja com a sua casa disponível para que as pessoas, as multidões, venham ser curadas, libertas e percebam que o Espírito Santo de Deus está sobre você. Por isso que Deus conclama hoje os seus servos e espera que você esteja disponível para servi-lo, mesmo diante de todas as adversidades, de todas as barreiras, de todas as dificuldades que têm se levantado. Lembre, Deus já segurou a sua mão e nada vai impedir Deus de fazer uma grande obra na sua vida. A pior fase já passou, irmão. O pior já passou. Você já levantou, ele já segurou, ele já repreendeu o mal, já te colocou de pé, e agora ele espera uma atitude sua. Jesus não mandou aquela mulher fazer nada, não, irmão. Jesus simplesmente segurou ela pela mão, levantou ela, repreendeu a enfermidade e colocou ela de pé. Aí, quando ela estava de pé, ela sentiu-se na obrigação de servir a Jesus. Será que você já sentiu essa disponibilidade, essa obrigação de querer servir a Jesus porque ele já te colocou de pé, que ele já te curou, que ele já te tirou do pior propósito, do pior processo, do lamaçal? O salmista disse: tirou-me de um saco de lodo e me colocou em lugares altos para se assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes desse mundo. Olha assim, entre os príncipes do seu povo, Deus colocou você. Então, ele já te tirou do pior processo que você estava. Agora, cabe a você estar disponível e dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a minha casa é tua casa, ela está disponível, ela está aberta àqueles que estão precisando ouvir o evangelho, aqueles que precisam ser curados. O meu vizinho, Senhor, ele nem fala comigo, mas eu quero um dia que esse homem entenda que eu sou servo do Senhor e ele seja liberto. A vizinha, Senhor, ela não me olha com uma cara boa, mas ela vai olhar, ela vai rir, ela vai perceber que a presença do Espírito Santo está sobre a sua vida, sobre a minha vida. É assim que nós temos que proceder, que a nossa oração tem que ser desse jeito, para que as multidões percebam e venham até a nossa casa para receber curas e milagres. Irmãos, outra coisa, para finalizar, não sei nem que horas tem, deixa eu dar uma bisbilhotadinha aqui na hora, porque senão eu posso passar, já vai dar 11 horas, crente. Quando aquelas multidões vieram, o louvado seja o nome do Senhor. Deus, alguns irmãos falam assim, né? Deus, ele quer ordem e decência. Claro, ele quer ordem e decência. Mas existem momentos que o Senhor, ele quebra paradigmas humanos para que milagres aconteçam. A tradição judaica dizia que ninguém podia fazer nada no sábado, que ninguém podia ser nem curado, nem ser curado no sábado. Aí vem Jesus dizendo assim: é mais importante o ser humano do que a lei. Então eu vou curar no sábado, sim. A sogra de Pedro foi curada no sábado. Ele saiu da sinagoga, que era um costume dos judeus, curou a sogra de Pedro, porque ela precisava ser curada. Talvez ela nem passasse daquele momento, irmão. Vocês sabem que quando a pessoa está num processo de processo febril muito alto, ela pode entrar em convulsão, seus órgãos entrarem em falência e a pessoa falecer. Então, Jesus sabe o estágio que aquela mulher estava. Era a hora, era o momento, era o propósito. Chegue de legalismo, chega de convenções humanas, deixa o Espírito Santo de Deus agir. Se ele quer te usar, aonde for, a hora que for, deixa ele impactar vidas através de você, porque você pode não ter mais essa oportunidade. E aí Jesus levanta a mulher naquela hora, e fica tão evidente isso, irmãos, porque eu li o versículo aqui, eu vou ler novamente para vocês perceberem, ó, que era um sábado, que a grande multidão mesmo só veio depois do sol se pôr, porque ele diz assim, ó,
À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Não foram antes porque estavam com medo das convenções humanas, mas agora que o sol se pôs, que passou o período da sabatina, agora eles foram procurar Jesus. Mas a sogra de Pedro foi curada no sábado mesmo. Jesus ele foi contra uma tradição humana porque havia uma necessidade. Às vezes a gente é tolhido. Eu não vou falar isso porque eu estou diante de uma autoridade, eu não vou falar isso porque eu estou... Irmão, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo sacudir a tua vida. Aonde quer que você esteja, no ônibus, no metrô, se existe alguém precisando de uma palavra, libera essa palavra de vida, porque a tua casa é morada do Espírito Santo e é através dos teus lábios que Deus vai falar e fazer milagres e vai impactar vidas. E aí aquela vida ali, vai renascer, vai crescer e vai impactar outras vidas. E assim o reino dos céus, vai sendo povoado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Irmãozinho, uma coisa interessante, que Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade e também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem palavra alguma, porque senão eles iam denunciar quem Jesus é. Sem querer ser crítico a algumas igrejas que a gente conhece, eles fazem entrevista com o diabo, né? Tinha um filme antigo que era entrevista com o vampiro. Algumas igrejas podia ser chamada de igreja entrevista com o diabo, porque eles fazem tanta pergunta para o cão, né? Quem é você? O que tu quer fazer na vida da pessoa, irmão? Aprenda com Jesus. Quer expelir demônio? Sai em nome de Jesus. Vai embora. Acabou o teu reino sobre essa vida. Não precisa bater papo, não precisa conversar com ele, porque ele não é teu amigo. Você fala com o amigo, tá? Ele é teu inimigo. Inimigo a gente não fala, a gente simplesmente repele ele de perto da gente porque ele quer o mal. E sobre aquela vida ali, um segundo que ele tiver sobre aquela vida, é uma tragédia que ele pode fazer sobre a vida daquela pessoa. Então, repele o mal, joga ele, lança ele fora. E aí não era tempo de Jesus ser anunciado como Filho de Deus. Em outros momentos, inclusive numa passagem anterior, quando Jesus expulsa os demônios em Cafarnaum, do endemoniado em Cafarnaum, os demônios denunciam. Você é o filho do Deus vivo, que Jesus repele, para que outros demônios também não fizessem aquilo. Não era o momento de Jesus ser anunciado como filho de Deus, como Messias. Então ele simplesmente sai, não deixava nem o bicho falar, mandava o bicho embora porque acabou o reinado dele, porque aonde a presença de Jesus chega, o demônio não tem mais autoridade, não tem mais vez nenhuma de falar. Quem vai falar agora é o Espírito Santo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja. O inimigo não tem liberdade nem autoridade para falar. Só quem fala aí é o Espírito Santo. Só quem fala aqui é o Espírito Santo. Decrete isso sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que estão ao teu redor. Sabe por quê? Porque o inimigo não pode falar. Se ele falar, ele vai falar mentiras, ele vai criar contenda, ele vai criar o mal, mas quando Jesus abre a boca, só traz vida e vida com abundância. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra de ministrar a palavra de Deus nessa noite e que a graça do nosso Deus esteja continuamente sobre a vida de todos que estão aqui e aqueles também que não puderam vir. Vamos liberar um pouquinho dessa graça sobre a vida deles para que eles sejam impactados, para que no próximo estejam aqui também, em nome de Jesus.